Would you turn with me, please, to Joshua chapter 14? Abram as Escrituras em Josué, no capítulo 14. Joshua chapter 14, and as the Lord would help us this morning, we might consider together verse 12. E esta manhã vamos considerar o capítulo, mas especificamente o versículo 12. Now therefore give me this mountain, whereof the Lord spake in that day. For thou heardest in that day how the Anakims were there, and that the cities were great and fenced. If so be the Lord will be with me, then I shall be able to drive them out, as the Lord said. Diz o versículo 12: Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou aquele dia. Pois, naquele dia tu ouviste que os anaquins estão ali, e grandes e fortes cidades há ali. Porventura o Senhor será comigo para os expelir, como o Senhor disse. Amen. Amém. We find here Joshua and the children of Israel at Gilgal. Nós encontramos aqui Josué e os filhos de Israel. 7 years before, they had crossed over the river Jordan, and at Gilgal they had renewed the covenant. E 7 anos anteriores eles tinham feito a travessia do Jordão. So they had circumcised all those who they had failed to circumcise during the wilderness journey. E durante essa travessia tinha havido a circuncisão daqueles que tinham desejado essa circuncisão. And there also they kept the Passover. E também a prática da Páscoa. So they are renewing God's covenant of grace with his people. E estava aqui a acontecer uma renovação do pacto da graça com estas pessoas. They are pledging again their loyalty to God. Estavam novamente a afirmar a sua lealdade para com Deus. And God, in his covenant sacraments, is promising to be their God, God for them. E o Senhor neste pacto tem convénios, sacramentos que Ele faz, onde Ele dá uma promessa nestes convénios que Ele está com o seu povo. So in the 7 years since then, they had been conquering the land of Canaan and executing God's judgment upon the wicked Canaanites. E durante esses 7 anos eles batalharam contra os cananeus e destruíram todos aqueles que não obedeciam à vontade do Senhor. And now they are back at Gilgal. E agora eles estão de volta. And they are there that the land might be divided out as the inheritance of the Lord's people. E eles estão de volta nesta terra, mas com receio que ela possa ser dividida. And it's significant they are at Gilgal. Translation in Portuguese. Can one help me, Gilgal? Gilgal? Gilgal, ok. Mencionámos que eles estavam, e é importante mencionar que estavam em Gilgal. Because it's a reminder to them that God has responded to their promise of faithfulness. É importante nós nos relembrarmos nisto, deles se encontrarem aqui, porque era uma resposta de Deus à fidelidade do seu povo. He had shown himself to be the faithful God. E nisto ele se mostrou ser o Deus fiel. So they are here and they are dividing the land by lot. E aqui está a haver uma divisão das terras por lotes. And again, that's significant. Isto é significante, isto é importante. Because it is they are seeing that it is God who has chosen the portion of ground they're to have. E isto é importante porque aqui eles estão a ver que a porção da terra que lhes é dada foi escolhida por Deus. You can imagine the complaints if everyone is trying to choose their own portion of ground. Já imaginaram se cada um quisesse escolher a sua própria porção da terra, a confusão que seria? Why are you getting a better bit of ground than me? Poderia um dizer ao outro, porque estás escolhendo uma parte da terra melhor que a minha. But it is being given out by lot in the providence of God that they might see that God has given them their inheritance.
Mas é importante sabermos que esta terra foi dividida por partes em lotes por Deus para que eles possam reconhecer a provisão divina no seu povo. And so no one can complain about what they have. E assim ninguém poderia se queixar daquilo que lhes pertencia a eles. If you and I would remember God's providence, we would have less grumbles and complaints about the way things go in life. Será que nós nos queixamos das coisas que Deus faz na nossa vida? Well, before proceedings get any further, we find a man pushing himself to the front. Antes das coisas avançarem, nós vemos um homem a avançar e a ficar em evidência. He is of the tribe of Judah. É da tribo de Judá. He is 20 years older than anyone else in the huge group of people. E naquele grupo de pessoas ele era mais velho, 20 anos. Tinha mais 20 anos que os outros. Only himself and Joshua are about the same age. Só ele e Josué tinham mais ou menos a mesma idade. Because all those who were his contemporaries had died in the wilderness. Porque todos aqueles que com ele vieram, os seus contemporâneos, morreram no deserto. And Caleb comes to Joshua and he reminds him of the events that happened 45 years previously. E agora Caleb vem ter com Josué e relembra de tudo aquilo que aconteceu para trás, 45 anos antes. He reminds Joshua that it was Joshua and himself who had been faithful, believing spies who had gone to spy out the land of Canaan. E eles se relembram da parte dos espias que espiaram a terra de Canaã. Others had distrusted God, but not them. Eles se lembram como outros ficaram com a fé fraca em Deus, mas eles dois não. They were confident in God's ability to enable them to conquer the land. Eles foram confiantes no poder de Deus, que Deus dar-lhes o poder para conquistar aquela terra prometida. And here he is now, and he is reminding Joshua of their faithfulness and of God's promise to them. E agora temos novamente aqui Caleb a lembrar a Josué de todas as promessas de Deus, da fidelidade do Senhor. Because God had promised Joshua and Caleb that they would be able to choose their own inheritance in the land of Canaan. Porque Deus havia prometido a estes homens que eles iriam escolher a sua própria herança na terra de Canaã. Joshua and Caleb has pushed himself to the front that he might claim his own inheritance. E ele se colocou na frente para poder requisitar, pedir, exigir a sua parte da herança. And he says in verse 12, "Now therefore give me this mountain." E ele diz corajosamente no versículo 12, agora pois dá-me este monte. Let's consider the choice that he made. Vamos considerar esta escolha, esta decisão que ele tomou. Because there are lessons for all of us in the choice that he made. Porque nesta decisão e ação dele, todos nós podemos tirar ilações. And we need to be the sort of people that Caleb was. E nós temos que ter a mesma atitude que teve Caleb. We shall notice three things. Vamos ver três coisas. First of all, we have a brave choice. Primeiro, uma escolha corajosa. It's a brave choice because this was not land which had been subdued. Isto foi uma escolha corajosa, porque a terra ainda não lhe pertencia. Now, much of the land of Canaan had already been subdued by the Jews. Muita da terra de Canaã já tinha sido conquistada por muitos judeus e já lhes pertencia. So it has been cleared of the Canaanites. Portanto, já tinha sido tomada por muitos, limpa de muitos cananitas. And Caleb could have asked for any of that land. E dessa terra de onde os cananitas se foram expulsos, Caleb podia ter pedido muita dessa terra. And all he would have had to do is walk in and take it for himself.
E tudo que ele precisava de fazer era apenas deslocar-se até esse pedaço de terra e aclamá-la sua. But that was not the land that he chose. Mas não foi essa terra que ele escolheu. He chooses this area around Hebron, which had not been subdued. Ele escolheu uma terra perto de Hebrão que ainda não tinha sido conquistada. Now, in chapter 10 at verse 39, we hear of the Jews subduing Hebron. No capítulo 10, versículo 39, nós até conseguimos ver os judeus a querer conquistar Hebrão, But it may be that the Canaanites were able to take some of it back. mas é possível que os cananitas consigam ter recuperado uma parte da terra, não foi conquistada. And the reality is that the hill country about Hebron still remained in the hands of the Canaanites. E é possível que essa mesma porção, embora tenha sido conquistada, possa ter sido recuperada mais tarde pelos cananitas, os cananeus. So this land is still in enemy hands. Então esta terra ainda está nas mãos dos inimigos. And you'll notice that much of it was in the possession of the Anakims. E muitas das coisas ainda estavam na posse dos anaquins. We read in verse 15, É o que lemos no versículo 15. the name of Hebron before was Kirjath Arba, which Arba was a great man among the Anakims. E diz no versículo 15: E era dantes o nome de Hebron, Kiriat Arba, porque Arba foi um grande homem entre os anaquins. And the Anakims are, they are fearful giants. They are strong, powerful enemies. Estes anaquins eram homens de postura e de corpo grande, eram ferozes guerreiros. Here he is, and he is willing to take on the most difficult enemies that there are. E agora aqui se encontra ele, disposto a enfrentar os inimigos mais poderosos que poderia haver para enfrentar. He has the same faith that he had 45 years before. Continua com a mesma fé forte que tinha há 45 anos atrás. We read of that in verse 8. Vemos isso no versículo 8. Nevertheless, my brethren that went up with me made the heart of the people melt, but I wholly followed the Lord my God. Disse ele: Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Now, it may seem to be a difficult, if not impossible, task to overthrow the Anakims. Quase que parecia impossível derrotar estes gigantes anaquins. Taking Hebron and the area around it will not be easy, but he chooses that place. Poder conquistar Hebrão e aquilo que estava à volta de Hebrão parecia impossível, mas ele estava determinado em conquistá-lo. So you understand why I say it was a brave choice. Agora já entendem porque é que eu digo que a decisão de Caleb foi uma decisão corajosa. And friends, do we not need bravery today in the spiritual battles that we face? Amados amigos, será que não precisamos também nós de ter coragem nas batalhas espirituais que enfrentamos? What happens if you feel fearful and timid? O que é que será que acontece se sentirem medo ou timidez? You either sit back and do nothing because you're afraid, Podem simplesmente sentar-se e não fazer nada porque estão com medo, or because of a lack of confidence, you end up failing in the task. ou por causa da falta de confiança até vão à frente, mas vão falhar na vossa tarefa. We need bravery if we are going to succeed. Nós precisamos de ser corajosos se queremos vencer. Let us apply that to ourselves as individuals. Vamos agora aplicar isto a nós próprios como seres individuais. Are you a believer whose hope is only in the Lord Jesus Christ? É você um crente que a sua esperança é única e exclusivamente no Senhor Jesus Cristo?
you are to fight the good fight of faith and lay hold in eternal life. Tens que lutar o bom combate para ter a vida eterna. So you need to be strong in the grace that is in Christ Jesus. Tens que ser forte na graça que está presente no Senhor Jesus Cristo. You need a strong faith and courage to stand for what is true and what is right. Precisa de ter uma fé corajosa, firme, para manter uma firme posição naquilo que é verdadeiro, naquilo que é justo. Every day you are being tempted to conform to the world. Todos os dias são pressionados para se conformar às coisas deste mundo. Every day you are being attacked by the evil one that he might seduce you to sin. Todos os dias são atacados pelo tentador que pode querer vos tentar para cederem ao pecado. And it takes courage to choose what is right and to do what is right. E exige coragem para saber aquilo que é certo e fazer aquilo que é certo. You have to subdue your own unruly heart and bring it into conformity to Christ. Tem que submeter o seu coração àquilo que é a vontade de Cristo. You need courage. Precisa de coragem. And unless you are choosing bravely every day to fight the good fight of faith, you will not make progress as a believer. A menos que tome a decisão de combater o bom combate diariamente, não vai evoluir na sua vida de crente. Let us apply this to the church. Agora aplicamos isto à igreja. The church of God is called to stand up for the truth. A igreja de Deus é chamada para manter uma posição firme pela verdade. We hold forth the truth of God in a dark, rebellious world. Nós deixamos brilhar a gloriosa luz da verdade no mundo que está em trevas. We tell them the Bible is the Word of God, Nós ensinamos às pessoas que a Bíblia é a palavra de Deus, that it is the truth, that it is right in all that it says. que ela é verdadeira, é justa, ela é perfeita em tudo o que diz. And we are called to be witnesses, E somos chamados a ser testemunhas, to try and reach out to those around us who are in darkness and who are under the influence of the evil one. e somos chamados a testemunhar às pessoas lá fora que estão sob a influência do maligno. We are called to serve the Lord in wherever we are in life. E nós somos chamados a servir a Deus, não importa em que circunstância ou momento da nossa vida nos encontramos. And it's not easy in the day in which we live. E não é fácil no mundo onde vivemos. It's very easy to choose to live a quiet life. É mais fácil vivermos uma vida sossegada, discreta. So in my workplace, Por exemplo, no local de trabalho, I will compromise rather than stand on the truth of God's word whenever I am called to do things which are questionable. é mais fácil sermos discretos nos nossos trabalhos e concordar com coisas erradas do que mantermos uma posição firme pelo aquilo que é verdade. I will not speak about people's need of the Savior. Eu vou talvez optar por não falar que Jesus é o Salvador e que as pessoas no meu trabalho precisam dele. Friends, do we not need courage and bravery? Será que não precisamos de coragem para dizer isto no trabalho? There are many souls to be brought into submission to Christ by the power of the Spirit. E há muitas passagens e nos Salmos que nos falam que nos temos que submeter a Cristo pelo Espírito. And you and I have a great calling. There is much land yet to be subdued. E nós temos um chamado ainda maior, que há muita mais terra aqui a ser conquistada. And we need bravery to be faithful witnesses for Christ. E nós precisamos de coragem para sermos fiéis testemunhas de Cristo. And it's not just your new minister E não é só o ministro
who is going to be a witness in a community here. You all are called to be witnesses. Não é apenas o pastor, mas todos vós sois chamados a ser ministros e luz da verdade aqui. There's Caleb. He doesn't choose the easy option. Assim como Caleb, ele não escolheu a opção mais fácil, Just preaching to those who are just subduing the land, just taking the land which has already been subdued. não foi pelo caminho mais fácil de querer requisitar para si uma terra que já tinha sido conquistada. He is going to conquer this wild country. Ele vai conquistar aquela que ainda não foi conquistada, que ainda tem habitantes e guerreiros difíceis. Your new minister could have stayed in Brazil and have had an easier life. Muitos poderiam ter ficado no Brasil e teria sido fácil. Amongst people who appreciate the gospel, Estão perto de pessoas lá no Brasil que amam o Evangelho, por exemplo. where there is much more interest in the gospel than Portugal. E lá no Brasil as pessoas têm mais interesse pelo Evangelho do que aqui em Portugal. Let his bravery in being willing to respond to your call to come over here encourage you to be brave as well. E lembrem-se do chamado que o Senhor vos fez. Agora estão aqui nesta nação, que possam também ter coragem para anunciar às pessoas deste país este Evangelho. The land is before you and to be subdued. A terra está aqui à vossa frente e ela precisa de ser conquistada. Be faithful witnesses, brave witnesses for him. Sejam fiéis e corajosas testemunhas por ele. It was a brave choice. It wasn't the subdued land. Isto foi uma escolha corajosa porque a terra não tinha sido conquistada. Notice also it was not the best of the land. Mas reparem num detalhe interessante, é que não era a terra melhor delas todas. What was Hebron like? Como é que era Hebrão? It was part of the hill country of Judah. Fazia parte das regiões montanhosas de Judá. It is not the most fruitful part of the land of Israel. Não era das terras mais férteis de Israel. Think of how fruitful the eastern side of Jordan was, Gilead. Pensem quão mais frutífero era as zonas perto do Jordão, de Gileade. Or you can think of Jezreel up near Mount Carmel, Ou, very fertile land. ou as terras perto do Monte Carmelo, muito mais férteis. This is the hill country. Estamos na região montanhosa em Hebrão. It's going to take more work to produce a crop in the hill country. Vai ser muito mais difícil poder fazer colheitas e vai dar mais trabalho para que a terra possa produzir. Here is bravery to choose land which is not as good as other land. Ele foi corajoso porque ele decidiu conquistar uma terra que era mais difícil de se viver do que as outras terras. So you will notice that he is not motivated by worldly considerations. Reparem que ele não foi motivado por pensamentos particulares e pensamentos de outras pessoas. He's not thinking of his own comfort and success. Tampouco ele pensou no seu próprio conforto ou sucesso. He is prepared to trust in the Lord. Ele quis primeiro confiar no Senhor. Friends, it is very easy for us to allow worldly fears to spoil our witness. Irmãos, é muito fácil deixarmos o medo das coisas do mundo e das pessoas do mundo fazer com que a nossa fé, a nossa coragem possa desaparecer. It's easy for us to make choices in life which will help us materially, but not spiritually. É mais fácil tomarmos decisões na vida que nos vão ser benéficas em sentido material, mas não no espiritual. Let us not be motivated by worldly considerations in our choice of where we live,
our work, Que não possa, irmãos, quando tomarmos decisões onde vamos viver, onde vamos trabalhar, que não sejam baseadas no benefício mundano que vamos tirar destas decisões. or even how much I will give to the Lord's cause. Ou mesmo até aquilo que eu vou ofertar para a causa do Senhor. Let us be those who trust in the Lord, Devemos confiar no Senhor, who see our calling to serve in the kingdom of God, que nos chamou para servir no reino de Deus. and like Caleb, let us be content with God's provision for us. E assim como Caleb, que possamos confiar na provisão divina. It's a brave choice. É uma decisão corajosa. Notice, secondly, it was a believing choice. E, em segundo lugar, foi uma escolha de confiança. We find his faith seen in a number of ways. Nós conseguimos ver a fé dele em muitas maneiras. You'll notice that he is looking to the Lord for preservation. Vemos que ele está a olhar para Deus, para preservação, Now, God had already preserved his life. e Deus já tinha preservado a sua vida. We read in the passage that he was 85 years old at this point. Vemos que ele tinha 85 anos de idade nesta passagem. He's no youngster. Não era um jovem. And here he has already spent 38 years in the wilderness journey. E eis-lo aqui, 38 anos passados na travessia. And everyone else over 20 had died during these 38 years, apart from himself and Joshua. E aqui estão eles, vivos, porque todos os outros que tinham mais de 20 tinham morrido na travessia. But the Lord had preserved his life during all that time. Mas Deus preservou a vida deles em todo este tempo. And then there have been 7 years of battles. E agora temos 7 anos de lutas e guerras. He's been a soldier fighting for 7 years. Ele foi um soldado batalhando por 7 anos. There have been many dangers, Houve muitos perigos, but God has preserved them. mas Deus os guardou. He doesn't say, me and my own skill, that's how I have managed to survive all these years. Ele, quando fez uma retrospectiva, não disse: eu fiquei preservado, eu consegui vencer por causa das minhas capacidades. He acknowledges in verse 10 that it was God who had preserved them. Ele reconhece no versículo 10 que foi Deus que o guardou. And now behold, the Lord hath kept me alive, as he said, these 45 years, even since the Lord spake this word unto Moses, while the children of Israel wandered in the wilderness. And now, lo, I am this day 85 years old. Diz no versículo 10: E agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos, já agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora eis que já hoje sou de idade de 85 anos. Give me this mountain. Why? Because I trust in the Lord to preserve me. Eu vou querer esta região porque eu confio no Senhor para me conservar e para me guardar. Dear believer, rely on the Lord to keep you. Querido crente, confia no Senhor para te guardar. What is it that will keep you as a believer, trusting in the Lord, following the Lord in this world? O que é que a ti, crente, vai te guardar em Deus neste mundo tão difícil? It is the grace of Christ. É a graça de Cristo. Without his grace, Sem a sua graça, you would have destroyed yourself or been destroyed by the evil one long ago. já teria sido destruído pela maldade que existe. But give thanks that you are kept by the power of God through faith unto salvation.
Agradeça a Deus que é guardado na sua graça por fé até o dia da salvação. You and I need faith like the faith of Caleb. Lord, keep me. Você e eu precisamos da fé que Caleb teve. Senhor, guarda-me. He had preserved his life, and notice also, he had preserved his strength. Reparem que o Senhor não só guardou a vida de Caleb, mas preservou a sua força física. Now, Caleb is older than the oldest person here today. Caleb era mais velho do que a pessoa mais velha que está aqui nesta igreja hoje. Listen to what he says in verse 11. Vejam o que ele diz no versículo 11. As yet I am as strong this day as I was in the day that Moses sent me. That's to spy out the land. As my strength was then, even so is my strength now for war, both to go out and to come in. E diz no versículo 11, e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força então era, tal é agora a minha força para a guerra e para sair e para entrar. So there he is 85 years old, Ele tem 85 anos, and he has the same strength as he had 45 years before. tem a mesma força que tinha com 45, há 45 anos atrás. His strength is not abated at all. A sua força não ficou abatida. And you'll notice he is not looking to means by which he can preserve his own strength, but to the Lord to bless those means. Reparem que ele não esteve à procura de meios para preservar a sua força, mas recorreu ao Senhor para preservar a sua força. Perhaps you do things to maintain your health and strength. Provavelmente o irmão faça coisas para manter a sua saúde em bom estado. You might be doing exercises, Talvez faça exercício, you might be watching what you eat and so on. talvez tenha cuidado com a sua alimentação. You're to use the right means to help you care for yourself. O irmão está a usar os meios certos para cuidar da sua saúde, But remember, it is the Lord's blessing of these means that you need. mas lembrem-se que estes meios, exercício, comida, só vos vão ser benéficos se estiver lá a bênção de Deus. Caleb can see with the psalmist in Psalm 115, verse 12, that the Lord of us hath mindful been, and he will mind us still. E vemos no Salmo 115 que o Senhor é bom e que nos guarda de todas as coisas. Don't you and I need the Lord's strengthening? Não precisamos nós que Deus nos dê força. Where shall our strength come from? But Don't- from the Lord. De onde vem essa força? Essa força vem do Senhor. So you and I need to rely on him. Então o irmão e eu, nós temos que ter esta confiança nele. Whether it is the battle against sin or being a witness as part of the church of God, it is the strength and help of God we need. Seja para batalhar o pecado, seja para batalhar as coisas deste mundo, independentemente da vossa batalha, é a força de Deus que o vai ajudar. And when you are relying on the Lord, that will give you the bravery and ability to fight against sin and to seek to conquer the land for Christ. E quando confia no Senhor, é a força do Senhor que o vai ajudar a poder conquistar a terra e ter braveza para enfrentar todos os desafios. Not by might, not by power, but by my Spirit, saith the Lord. Não por nenhum poder, não por nenhuma qualidade vossa, mas pelo Espírito, diz o Senhor. You and I are to be strong in the Lord and in the power of his might. Vocês e eu temos que ser poderosos no Senhor. So he is looking to the Lord to preserve him. Ele está a olhar para o Senhor o guardar. But you see his faith also in looking to the Lord's promises. Mas ele também tinha fé em olhar para as promessas de Deus. You'll notice in verse 6, he comes and he says, the Lord promised me
and you this inheritance. Nós vemos no versículo 6 que ele diz: vocês sabem que o Senhor nos fez esta promessa de nos dar esta terra por herança. And he, through the passage, there are 5 times when he makes reference to this promise that they were given. E durante a passagem que lemos, ele faz várias referências a isto. And he doesn't say Moses promised us this, E, but God promised us that. e reparem que ele não diz que foi Moisés que prometeu, mas que foi Deus que prometeu. And where do you see his faith in that? Onde é que conseguimos ver a fé dele nisto? He comes and he holds God to his word. Ele vem e ele diz que foi Deus que prometeu. God promised us this. Well, God must now do what he has said. Então, se Deus nos prometeu isto, vamos confiar, porque Deus sabe o que é melhor. He is expecting the Lord to give him the right to the land and help him actually obtain the land. Ele está a esperar em Deus que Deus lhe dará o direito à terra, mas também como conquistar esta mesma terra. So faith is laying a hold of the promises of God, Ele tinha fé nas promessas de Deus, pleading those promises and expecting God to fulfill those promises. ele anunciava estas promessas, ele falava, ele esperava o cumprimento delas. Friends, is that not the sort of faith we need? Será que não é esta mesma fé que nós precisamos? God has given us many promises in his word to encourage us. Deus nos dá muitas promessas na sua palavra para nos encorajar. We need to lay a hold of the promises, plead the promises, and act upon the promises. Nós temos que conhecer essas promessas, nós temos que anunciar essas promessas e temos que agir em conformidade com essas promessas. And we are effectively demanding of God that he will do what he has said he will do. E assim estamos a pedir a Deus: ó Senhor, faz aquilo que tu nos prometestes. Those of you who are parents, you often have your children coming to you and saying, but you said we could go there, or you would give me this. Quantas das vezes vós que sois pais ouviste os vossos filhos vir ter convosco e a dizer: mãe, pai, tu prometestes-me uma coisa. They believe that you were sincere in your promise. Eles acreditaram, os vossos filhos, que vós fosteis sinceros na vossa promessa. And they're coming to you and saying, you said this, we'll do it. E eles vêm a ter convosco e dizem: tu prometestes-me, agora tens que fazer. And as we pray to God, do we not with reverence and yet with boldness say to him, you said, and therefore do? Será que nós não devemos ter a mesma coragem em nos chegarmos ao Senhor e dizer: Senhor, tu prometestes, agora cumpra? You know, we have a great danger of walking by sight and not by faith. Nós não devemos correr o risco de andar pela vista, mas sim pela fé. Because things don't appear the way we would like them to appear. Às vezes as coisas não acontecem como nós gostaríamos. We end up distrusting God. E quando é assim, nós perdemos a nossa confiança no Senhor. Or we live in our feelings rather than on the promises of God. E às vezes temos tendência de viver mais nos nossos sentimentos do que viver na promessa de Deus. Again, we'll apply this to the individual. Novamente, agora vamos aplicar isto a cada um individualmente. Are you a believer? Scripture says that you are forgiven because of what Christ has done. Tu que és crente, a palavra diz que tu fostes perdoado por aquilo que Deus, por aquilo que Cristo fez. Do you not always feel forgiven? Será que não te devias de sentir perdoado? You become conscious of your sin. Mesmo assim, tens consciência do teu pecado. And perhaps you're troubled. Am I really a believer? Am I really forgiven?
E muitas das vezes podes lutar com este sentimento: será que eu sou mesmo crente? Será que eu já fui perdoado? And at such times you must lay a hold of the promises of God and the truth of God regarding the forgiveness of sins through Christ. Mas quando assim é e te sentires assim, deves-te lembrar das promessas de Deus, do perdão dos teus pecados e daquilo que Cristo diz na sua palavra. Who shall lay any charge against the elect of God? Quem poderá trazer algum tipo de acusação aos eleitos de Deus? It is God that justifies. Who is he that shall condemn? É Deus quem o justifica. Quem, pois, se pode levantar para os condenar? Christ died, Christ rose again, he's at God's right hand, he intercedes for us. Jesus morreu, ressuscitou, sentou-se à direita do Pai e intercede por nós. How can I, feeling my own wretchedness as a sinner, distrust the forgiveness of God in Christ when all these things are true? Como é que posso eu desacreditar no perdão dos meus pecados, na graça que me foi concedida, quando Cristo fez todas estas coisas e que nos prometeu tão belas coisas na sua Escritura Sagrada? Or think of this promise of the presence of the Spirit. Pensem também na promessa que Ele nos deixou, que nos deixaria a presença do Espírito. If you're a believer, you are filled with the Spirit. Se é um crente, está cheio do Espírito. You are the temple of the Holy Spirit. É templo do Espírito Santo. You have His promise of help and comfort. Tem a promessa da sua ajuda diariamente. You know, sometimes we might be saying, well, I'm just not strong enough to overcome this temptation. Às vezes podemos achar, eu não tenho força para poder vencer uma tentação. And I wonder if I will be strong enough to be able to persevere. Será que eu vou ter a força necessária para perseverar? Well, you're not strong enough to overcome temptation. Bom, é verdade, você não tem a força necessária para vencer uma tentação. And you're not strong enough to persevere in the faith. Não, e não tem força necessária para perseverar na fé. But the Spirit who dwells within you is your helper, and you shall be kept because of His work, and He will enable you to overcome sin. Embora possas não ter esse mesmo poder e essa força em ti, tens o Espírito Santo de Deus que trabalha dentro de ti e vai te preservar para que tu possas te manter nesta santíssima fé. We need that faith, like Caleb's faith. Nós precisamos de ter a mesma fé que Caleb. Or think of the Church of God. Pensem na Igreja de Deus. Can God preserve His church? Pode Deus preservar a sua Igreja? Can His cause triumph in this land? Será que a causa do Senhor pode triunfar aqui nesta terra? There are many enemies and much indifference to the truth. Há muitos inimigos e indiferença a esta verdade. But has not God given promises of His help? Mas será que Deus não nos deu promessas da sua ajuda? Expect God to work among you. Tenha fé que Deus vai trabalhar no vosso meio. A small group in a country dominated by perversions of the gospel and secularism. Sim, o Senhor vai vos ajudar a perseverar no mundo que está vencido pelo secularismo e também por perversões do Evangelho. Can God not work through you and use you in the building of His kingdom? Acham que Deus não vos irá usar na construção e na edificação do seu reino aqui? Look to the promises of God as Caleb did. Olhem para as promessas de Deus, assim como Caleb fez. And then there's one other thing about his faith. E ainda tem aqui outro aspecto acerca da sua fé. He is looking to the Lord's presence. Ele está a olhar para a presença do Senhor. Notice in verse 12. Vejam no versículo 12. He says, Now therefore give me this mountain whereof the Lord spake in that day.
For thou heardest in that day how the Anakims were there, and that the cities were great and fenced. If so be the Lord will be with me, then I shall be able to drive them out, as the Lord said. Diz o versículo 2: Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia tu ouviste que os anaquins estão ali, e grandes e fortes cidades há ali. Porventura o Senhor será comigo. The Lord is with me. I will drive them out. O Senhor está comigo, eu vou vencer. The way he is speaking, in the English, perhaps in the Portuguese almost, you could read it as a question. Will he be with me? Será que podemos ler isto como uma pergunta? Será que o Senhor vai estar comigo? But it's not a question. Não é uma There's pergunta. no doubt here. Não é uma pergunta, não há dúvida aqui. Rather, it is faith relying on the presence of God and looking for God to be with him. Isto aqui é fé e confiança, não uma pergunta, mas uma afirmação de que sim, o Senhor estaria com ele. And if God be with us, who can be against us? E se Deus está conosco, quem poderá ser contra nós? With his help, then his people are invincible. Com a sua ajuda, o seu povo é invencível. And you and I can have courage, bravery, when we rest in the Lord and in the promise of his presence. E podemos descansar e ter a firme confiança de que nós sim iremos ter braveza, mas se nós confiarmos e descansarmos nas promessas do Senhor. Remember the words of Hebrews 13 verse 5? Lembram-se de Hebreus 13:5? He has said, I will never leave thee nor forsake thee. Eu não te deixarei nem te desampararei. Therefore we may boldly say, the Lord is my helper, and I will not fear what man shall do unto me. E assim, também nós devemos dizer com coragem e firmeza: o Senhor vai ser comigo, eu não vou ter medo daquilo que o homem me possa fazer. Believer, he is present to help you in the problems of life. Amado crente, Ele está presente para o ajudar nas coisas desta vida. He will give you grace to cope with those trials which come. Ele vai lhe dar a graça de conseguir vencer os desafios que vai enfrentar. You might be struggling as you care for a little baby. Se calhar poderá estar com problemas a criar o seu pequeno filho. You might be fearful of health problems because you're older. Ou se calhar o irmão que já é mais avançado em idade está com medo da sua saúde. Whatever trials come your way, he will give you the grace as you rely on him. Não importa aquilo que esteja a passar. A promessa é: o Senhor vai lhe dar a graça de conseguir enfrentar essas coisas. Will he not help you in the battle against sin? Não vai Ele ajudá-lo porventura nas batalhas contra o pecado? Greater is he that is in you than he that is in the world. Maior é aquele que está convosco do que aquele que está com o mundo. And here you are, a small congregation in a big city. E aqui estáis vós, uma pequena congregação numa enorme cidade. The only psalm singing, fully confessional congregation in the whole of Portugal. Uma igreja confessional que canta apenas salmos. Aqui numa localidade tão grande em Portugal. There's much land to be subdued. Há muita terra para ser conquistada. But if the Lord is with you, you can do great things. Mas se o Senhor estiver convosco, podereis fazer grandes coisas. He will help you in your witness. Ele vai ajudar-vos no vosso testemunho. Remember, though many make war with the Lamb, he shall overcome them all, because he is King of kings and Lord of lords. E lembrem-se desta promessa também: ainda que muitos queiram batalhar contra o Cordeiro de Deus, ele irá vencer, porque ele é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Let us seek his presence and rely on him. Busquemos a sua presença e nos deleitemos na confiança do Senhor. Your minister needs your prayers that he might have this sort of faith.
Lembrem-se que o vosso pastor vai necessitar das vossas orações para ter esta mesma fé também. And as he leads and shows you that sort of faith, seek to have that sort of faith yourself. E assim olhem também para o seu exemplo e todos juntos, vós e o vosso pastor, em oração, busquem ter esta mesma fé. Looking to the Lord to preserve you, looking to his promises, looking to his presence. Olhem para o Senhor para Ele vos preservar, olhem para as suas promessas, olhem para a sua presença. So we have a brave choice and a believing choice. Temos uma escolha corajosa, temos uma escolha confiante nas promessas. And then briefly, we have a blessed choice. E brevemente agora vamos analisar A blessed choice. e uma escolha que nos trará bênção, uma escolha abençoada. Notice it was a blessing to others. Reparem que a passagem nos mostra que isto foi uma bênção para outros. You know, what a witness Caleb is to his contemporaries and to us today. Olhem o testemunho e a bênção que foi Caleb para aqueles que viveram com ele e até mesmo para nós hoje. He's preaching to us and he is telling us by this choice that God is able to strengthen his people. Com a escolha e a decisão que ele tomou, ele deu um forte testemunho de que Deus é capaz de guardar e abençoar o seu povo. And as you and I are faithful to the Lord, just as Caleb can explain, well, it's what God promised, is by relying on him I'm doing this, as you and I act in these ways and explain why we're doing it. Why did your minister come here? Not because he wants an easy life, not because he thinks that it's a nice place to be. It's because God would have him here and he's relying on God alone to give blessing, and he knows that God can help him subdue the land and be a blessing amongst the people here. That's why he's here. Do you see his faith? Do you see Caleb's faith? It encourages your faith. Resumidamente, quando nós olhamos para esta passagem de Caleb, nós não vimos que Caleb tomou esta decisão porque ele achava que era aquilo que era mais fácil, mas ele alegremente fez aquilo que sabia que era a vontade do Senhor. Assim também é com o vosso ministro, com o vosso pastor aqui na igreja. Ele está aqui não pelos seus próprios prazeres ou pelos seus próprios desejos, mas porque ele também quer fazer a vontade do Senhor e todos em conjunto poderem usufruir das bênçãos que o Senhor vos pode dar. And he's showing us God's faithful to his promises. E aqui Caleb mostrou que o Senhor é fiel para com as suas promessas. God did not let any of his promises fall to the ground. Não houve nenhuma promessa de Deus que não tenha sido cumprida. We're a witness. And it's a real blessing when other believers are a witness to us. Seek to be a witness to others and a blessing to others. É uma bênção quando outros crentes são um testemunho para nós também, que também somos crentes. Então, procura não querer ser só crente, mas ser também um testemunho na sua comunidade. But he's a blessing not only in being a witness to others, but in also helping to provide for others. Ele não era apenas uma testemunha para outros, mas ele também agia e providenciava para outros. What will happen if Hebron and the area around it are subdued and the Canaanites removed? Então, o que é que vai acontecer se agora Hebrão e as terras circunvizinhas forem conquistadas e aquele povo que lá mora for retirado? There will be less danger to the rest of the Jews in that area. Bom, os judeus ali naquela área ficaram salvos. So he is serving the church by taking this part of ground for himself. Então ele aqui está a ser uma bênção para a igreja por ficar com aquele pedaço de terra. And as you and I play our own role in the church of God, E você e eu, cada um individualmente, tem o seu papel na igreja de Deus.
as we fulfill the duties that God gives to us as individuals, assim que nós cumprimos as tarefas que Deus nos dá individualmente a cada um, then it is, then we become a blessing to the whole church, and the church is strengthened. e assim nos tornamos uma bênção para toda a igreja fica forte e unida. Surely we should want to see that if I am faithful in my small role in the church, it is adding to the strength and the welfare of the church generally. Devíamos de ficar felizes de pensar, talvez o meu pequeno papel na igreja contribui para algo bem maior e mais grandioso, para a obra de Deus. And we find that Hebron becomes a city for the Levites, E vemos que Hebrão se torna uma cidade para os levitas. and it becomes one of the cities of refuge. Torna-se uma cidade de refúgio. And only if it is a place that is safe and free from the Canaanites can it be such a city. E tornou-se uma cidade livre do povo de Canaã, daqueles pagãos. Tornou-se uma cidade de refúgio, uma bênção para outros. Friends, you make brave, believing choices, and you will be serviceable to others in the kingdom. Quando tomar assim também, irmãos, decisões que sejam difíceis, mas corajosas, serão uma bênção para outros no serviço do reino de Deus. And surely that's why your minister has come here, that by the grace of God he might be a blessing to you. E foi por isso que o vosso pastor veio para aqui, para ser uma bênção para vós. But notice finally it was to be a blessing to himself as well. Mas finalmente reparem uma coisa, ele também foi uma bênção para ele próprio. Because as Caleb makes his choice, he can see that his faith has not changed over these 45 years. Apesar de tudo aquilo que ele enfrentou, ele reparou numa coisa, que a sua fé não mudou naqueles anos todos. He looks back over his life and still trusting in the Lord. Ele olha para trás e diz assim, eu ainda confio no Senhor como confiava. And how that must have helped strengthen his assurance as he sees God enabling him to be faithful over these many years. Como é que isso fortaleceu a sua fé quando ele viu que Deus o preservou durante todos aqueles anos? So, as you serve in the kingdom, it will help your assurance. Bom, irmão, se servir à causa do reino de Deus, isso vai ajudá-lo com a sua fé, com a sua certeza em Deus. Now, we might say that would be enough of a blessing, but there's more. Bem, só isso por si só já era uma grande bênção, mas há mais. Because he is going to have the experience of victory. Porque ele também sentiu a experiência de ser vitorioso. He's going to take possession of this ground for himself and his family. Ele vai tomar posse de uma terra para ele e para a sua família. And the blessings flow on through the generations. E as bênçãos fluiriam de geração em geração. Dear believer, remember, you are never a loser if you, in faith, bravely serve the Lord. Querido crente, tenha esta certeza, você nunca será um perdedor se lutar por esta mesma fé e por esta verdade e tiver confiança nas promessas do Senhor. And as you bravely serve Him, you will experience a foretaste of the ultimate victory that will be yours in Christ. E se continuar a decidir servir a Deus, é como que ter um antegosto da vitória que um dia será ainda maior em Cristo. What a wonderful example Caleb is to us. Que belíssimo exemplo Caleb é para nós. And we might say that in many ways your own minister, I know he doesn't want me to say this, but I'll say it anyway, that your own minister is an example to you of a similar sort of faith. Be thankful for him, support him, and follow his example as he follows Christ. Eu sei que o vosso pastor não quer que isto seja dito, mas vamos dizê-lo mesmo assim. Ele é um exemplo de fé a ser seguido. Veio aqui para vos guiar
nesta mesma fé. Portanto, estejam gratos por ele e colaborem com ele. Amen. Let us pray. Vamos orar. Our Lord and God, we give thee thanks for thy word. Querido Deus e bondoso Pai, damos-te graças pela tua palavra. We give thanks for the example of bravery and faith that we see in Caleb, the son of Jephunneh. Damos-te graças, Senhor, por termos considerado a fé de Caleb e por termos considerado todos os feitos que ele fez. And we pray for grace that we might have a similar confidence in thee. E oramos-te, Senhor, pela tua graça e que por essa mesma graça nós possamos ter esta mesma confiança em ti. Help us to be strong in the Lord and in the power of his might. Ajuda-nos, Senhor, a sermos fortes, mas não por nós próprios, mas fortes no Senhor, pelo seu poder. Help us, Lord, to serve thee gladly. E ajuda-nos, Senhor, a te servir com alegria. And if there are any amongst us who know thee not, draw them to thyself. E se porventura se encontra aqui alguém no nosso meio que ainda não te conhece, guia-nos até ti, Senhor. May they come to realize that the wages of sin is death, Que eles possam conhecer, Senhor, e estar conscientes que os caminhos deste mundo são caminhos que conduzem à morte. but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Mas o dom de Deus é vida eterna que há em Cristo Jesus, nosso Senhor. So grant thy blessing upon thy truth and forgive our sins for Jesus' sake. Ó Senhor, te agradecemos, Senhor, por estas mesmas bênçãos. Ajuda-nos a nos mantermos firmes nestas mesmas promessas. Tudo isto nós te pedimos pela graça e em nome do Senhor Jesus. Amen. Amém.